Fala aí, ô fela, beleza? Essa semana o canal está completando 1 ano de vida. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a tua participação e o apoio aqui no canal. É muito legal ver o retorno que você dá através dos teus comentários e também dos likes que você deixa aqui nos nossos vídeos. E para comemorar esse 1 ano de canal, eu vou te contar o que foi a maior aventura da minha vida. Mas já vou te adiantando que essa história vai ser contada em 2 capítulos, porque uma aventura desse calibre tem que ser contada em toda a sua extensão. Hoje eu vou te contar o primeiro capítulo, mas ainda essa semana eu vou liberar o vídeo com a segunda e última parte dessa aventura. E lá no final do segundo capítulo, eu também vou colocar alguns materiais adicionais disponíveis para você. Aguarda. Mas antes de começar, não se esqueça aí da inscrição, do sininho, e eu estou apostando que no final da história ela vai valer um like. Mas é você que resolve, é claro. Ô Lu, puxa logo o vídeo aí, porque tem muita história para contar. Como de costume, fela, eu quero te dar o contexto. O ano é 1996 e o local é a região do Parque Nacional do Xingu, do Mato Grosso. O fato que originou tudo foi o personagem real da história do mundo que inspirou a criação do Indiana Jones. Você sabia que o Indiana Jones foi criado, inspirado a partir de uma figura real que existiu? Sabia? Não sabia? Mas eu vou te contar assim mesmo. O herói da nossa história aqui é um sujeito chamado Tenente Coronel Percy Harrison Fawcett, ou também chamado de Coronel Fawcett. Ele foi Tenente Coronel da Real Artilharia da Inglaterra, membro fundador da Real Sociedade Britânica de Geografia, topógrafo, antropólogo e aventureiro, é claro. O Fawcett, ele foi personagem de diversas missões cabeludas do Oriente em nome da coroa britânica, mas ele também participou de muitas expedições e missões aqui na América do Sul, em particular aqui no Brasil. Ali pela década de 1920, ele fez muitas expedições ao Brasil. Aliás, os primeiros mapas que detalham a fronteira entre o Brasil, a Bolívia e o Peru foram desenhados por ele, que, aliás, era contratado pelo governo brasileiro para fazer esse tipo de trabalho. Mas o Fawcett, ele não vinha para cá só para realizar esses tipos de trabalho, não. Ele vinha também por alguns objetivos pessoais, ocultos, que, claro, ele não contava para ninguém. Ele acreditava que o que sobrou do mundo perdido de Atlantis se encontrava exatamente no interior do Mato Grosso. Segundo ele, haviam indícios de fantásticas ruínas de cidades antigas, incomparavelmente mais antigas do que as do Egito, no mais remoto interior do Mato Grosso. E por que ele acreditava nisso? Ele tinha tido acesso a um documento chamado Documento número 512. Esse documento está guardado hoje em dia na Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro. E se trata de um diário de uma expedição portuguesa de 1743, e lá existe a seguinte descrição: a descoberta do que parecia ser uma cidade que fora destruída por um terremoto. Nesse documento existe a descrição detalhada de prédios e monumentos e também o tipo de construção, formado por imensos blocos de pedra, com inscrições hieroglíficas que teriam sido encontradas, assim como dobrões de ouro e prata. Dobrões, moedas. E é por isso que ele fez tantas expedições aqui no Brasil. As expedições dele eram sempre assim meio que cercadas de uma névoa de mistério,
porque ele não declarava claramente para ninguém quais eram os objetivos dele por aqui. A outra coisa é que a região do Mato Grosso é de mata densa, o que complica levar uma expedição com muitos animais, muita gente, porque a mata é densa, a passagem de muitos equipamentos e muitos animais é uma coisa complicada, tem pouca caça na região, então seria difícil levar uma expedição composta de muitos integrantes, muitas pessoas, seria difícil de alimentar. Então ele estava sempre ou sozinho ou com muito pouca gente. O Fawcett tinha o treinamento para passar muitos meses longe da civilização, metido no meio da selva, se alimentando só com as coisas que ele encontrava. E foi assim que no dia 20 de abril de 1925, ele partiu para o que seria a sua última expedição. Foi ele, o filho e um amigo do filho. Aliás, o último relatório que ele escreveu e enviou para a Aliança dos Jornais Americanos tem a data de 30 de maio de 1925. Dali para frente, fela, nada mais se soube. Só algumas versões que dão conta de que, por exemplo, o cavalo dele morreu num lugar que passou a ser chamado de o Campo do Cavalo Morto. Também se fala que os índios Calapalo, de longe, acompanhavam a mudança de posição da fumaça das fogueiras que eles faziam todos os dias. Então, dessa forma, eles podiam, de longe, acompanhar o progresso da caminhada dos três. Mas existe uma outra versão também, que diz que os próprios índios Calapalo mataram eles. Aliás, numa das idas do Orlando Vilas Boas lá para a região, ele foi surpreendido por um dos caciques que falou para ele assim: Orlando, você está pisando em cima do esqueleto do Fawcett. O Orlando teve aquele susto e eles desencavaram um esqueleto dali. Até hoje se acredita que esse esqueleto seja o esqueleto do Fawcett. Dá uma olhada nesse pedacinho de vídeo. Quando eu subi a barranca, a mesma que o Fawcett subiu, os índios estavam todos sentados. Um índio levantou e fez um discurso. Quando ele acabou o discurso dele, ele falou: bom, então, vamos embora agora. Aí o índio virou e disse assim, ele disse: você está pisando em cima do Fawcett. Eu falei que não. Aí eles fizeram: está vendo essa árvore? Ele disse: essa é a árvore que o Fawcett agarrou e caiu. Você está pisando em cima dele. Eu dei um pulo de lado assim, com a mão fui retirando terra. Os índios, os velhos, ficaram sentados. Os homens e os meninos e moços que não sabiam da coisa levaram um susto danado. A hora que eu tirei o crânio de Fawcett, foi uma gritaria enorme. A criança chorava, corria, pulava na lagoa, atravessava a lagoa nado, outros saíram correndo para contornar a lagoa. Só os velhos ficaram parados. Agora, o Fawcett, ele era muito conhecido tanto na mídia quanto na sociedade científica internacional. Depois do desaparecimento deles, várias entidades internacionais organizaram e bancaram várias expedições para vir ao Brasil, ao Mato Grosso, para procurá-los e tentar saber o que aconteceu com eles. Aliás, numa dessas expedições, já em 1932, veio um escritor inglês chamado Peter Fleming, que escreveu um livro chamado Uma Aventura no Brasil. Para você ter uma ideia do quão importante era o Fawcett no mundo nessa época. Bom, mas nessa altura você já deve estar se perguntando: mas como eu fui me meter nessa história? Aí vem a segunda parte. Um jornalista da extinta Rede Manchete, chamado Hermes Leal, já estava pesquisando a história do Fawcett há muito tempo, já sabedor de que o Fawcett tinha sido a semente inspiradora do personagem Indiana Jones, porque o objetivo dele, Hermes, era escrever uma biografia a respeito do Fawcett e principalmente sobre as aventuras dele aqui no Brasil. E claro, qualquer pesquisa ou biografia séria a respeito do Fawcett teria que incluir uma passagem pelos lugares em que ele normalmente passava lá no Mato Grosso. E como é que o Hermes
ia viabilizar isso? Bom, aí entram outras duas figuras, que são o James e o René, que acabaram sendo os líderes desta expedição. O James e o René ganharam notoriedade nacional alguns anos antes, porque eles foram precursores de grandes expedições 4x4 aqui no Brasil e fora do Brasil. Aliás, numa dessas expedições que eles fizeram, eles foram de carro até a nascente do rio Amazonas, lá no Peru. Mas isso é uma outra história. Bom, o Hermes fez contato com eles, contou qual era o objetivo, os dois se apaixonaram pela história e, com a experiência que já tinham em viabilizar expedições desse tipo, montaram um projeto e finalmente conseguiram viabilizar um patrocínio para uma expedição do porte que essa expedição se transformou. E assim, então, foi criada a Expedição Althan, na trilha do Coronel Fawcett, que tinha esses patrocinadores aí na época. Agora, só para te dar uma ideia adicional da importância histórica do Coronel Fawcett, essa expedição organizada em 1996 seria a 12ª expedição que sairia atrás de descobrir o que aconteceu com ele. Bom, fera, os objetivos dessa expedição eram muito claros. A ideia era passar pela maioria dos lugares conhecidos por onde o Fawcett passava, visitar as tribos que ele costumava visitar, saber de algum indígena mais antigo, porque eles contam histórias de geração para geração, se alguém se lembrava de alguma coisa ou de alguma história que o Fawcett contava, alcançar as coordenadas do tal do Campo do Cavalo Morto, lembra? E de repente tentar encontrar algum vestígio de qualquer coisa que tivesse pertencido ao Fawcett ou ao filho e o amigo. No final da expedição, a ideia era ir à Inglaterra, coletar material genético de uma neta do Fawcett, que já se conhecia, e trazer de volta para o Brasil para fazer um exame de DNA comparativo com aquele esqueleto que foi conseguido pelo Orlando Vilas Boas, lembra? E assim foi montada uma equipe para realizar a expedição, que era formada de um grupo de cinegrafistas profissionais, um repórter profissional, um legista conhecido internacionalmente, que é o Dr. Daniel Munhoz, um fotógrafo também muito experiente nessa área, que é o Cláudio Laranjeira, e finalmente o grupo de pessoas ao qual eu pertenço, que eram os proprietários de veículos 4x4 que tivessem experiência no assunto e cujos carros aguentassem as agruras e as dificuldades que a gente ia passar na região do Mato Grosso. Nessa época, eu tinha o que hoje é considerado uma mosca branca, que era uma Toyota Bandeirante, ano 94, que saiu com um motor Mercedes 364 e um câmbio de 5 marchas. Pela dimensão do negócio, você já pode imaginar que essa expedição ocupou bastante espaço na mídia nacional e internacional. Muitos veículos deram cobertura e várias reportagens saíram na mídia a respeito dos objetivos e da saída da expedição. Como roteiro, a expedição iria cobrir mais ou menos uns 2.500 quilômetros, tendo início em Cuiabá, passando pela Chapada dos Guimarães, em direção a Paranatinga, Canarana e Igarapu. Ali entre Canarana e Igarapu, o grupo se dividiria, porque uma parte do grupo iria de barco, subindo o rio 7 de Setembro, Culuene, até alcançar o rio Xingu, e ia alcançar as aldeias pelas quais o Fawcett passava pelo rio Xingu. O outro grupo voltaria para a cidade e 2 dias depois iria se encontrar com o primeiro grupo já lá na aldeia dos Cuicuros, indo de avião. Mas no plano original, a gente iria passar por Alô Brasil, Marcelândia, Liquilândia. Ia ser lindo. Vai vendo. Bom, chegou o dia. Tudo começou em Cuiabá, onde o grupo finalmente se reuniu e foi então buscar todos os carros, barcos, os equipamentos que seguiram todos de cegonha para lá, enquanto o grupo foi de avião.
vai. Joga pra cá. Pode soltar, só no aberto. Aliás, quando nós chegamos em Cuiabá, nós descobrimos que o nome da cidade, na verdade, é um nome indígena. E Iabá significa do mundo. Desculpe aí aos cuiabanos, mas isso a gente aprendeu, foi lá mesmo, tá? Foi o próprio pessoal da cidade que falou pra gente. Bom, dali a gente partiu então para Chapada dos Guimarães para visitar a cidade de Pedra. Essas construções rochosas levaram o Fawcett a acreditar que isso daí seriam ruínas de uma cidade muito antiga. Até pela semelhança das formações rochosas com portais, com paredes, com pilares. Então, pelas fotos e pelo vídeo aí que você vai vendo, realmente nessa época não era difícil que alguém pudesse pensar que isso daí fossem realmente ruínas de uma cidade antiga, né? Dali fomos progredindo. A viagem foi continuando, muita estrada de terra. O trabalho de arrastar uma carreta com 2 barcos em cima não era uma coisa fácil, então muitas vezes o comboio teve que se dividir em 2, com alguns carros indo um pouco mais rápido à frente, para garantir que a gente não perdesse o horário de funcionamento de alguma coisa. Um dos exemplos foi a balsa que atravessava o rio Culuene nessa época. Ela tinha horário limite de funcionamento quando começava a noite, então alguns carros foram mais rápido na frente para chegar lá e pedir para o balseiro esperar a gente chegar, porque os carros que estavam acompanhando quem estava arrastando os barcos estavam indo um pouco mais devagar. Mas deu certo. Muito bem. Depois de nós termos chegado em Pararatinga, aí nós fomos ter o nosso primeiro contato com os índios. O objetivo era alcançar e visitar a tribo dos Bacaeri, uma tribo muito amistosa, por onde o Fawcett sempre começava as suas expedições. Aliás, foi muito interessante, porque no caminho a gente encontrou com o Elvis e o seu bichinho de estimação, essa arara linda que está aí. Bom, chegamos na aldeia, fomos muito bem recebidos. Existe na aldeia uma choupana central, que é onde a tribo faz suas reuniões. Recebem visitantes e coisas que o valem. Ali existe um protocolo. Dentro da choupana só entram ou os índios graduados ou personalidades como, por exemplo, alguns visitantes que possam ser convidados. Todo o resto da aldeia fica ali do lado de fora, em volta, assistindo ao que está sendo conversado ali dentro. E nesse encontro, alguns índios antigos foram contando o que eles se lembravam das histórias que os seus pais ou avós contavam a respeito do Fawcett também. Seguindo a viagem, nós fomos em direção à cidade de Canarana. Canarana tem uma história interessante, porque é uma cidade que foi fundada na década de 1970 como parte de programa fundiário. O que aconteceu? Uma quantidade de agricultores da cidade de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, foi para lá para fundar essa cidade. E o interessante é que todo mundo ia no mesmo avião, que fez várias viagens de ida e volta, que era um DC-3. Esse DC-3, depois que encerrou suas atividades, que foi decomissionado, acabou virando um dos monumentos principais da cidade e hoje ele está colocado lá em cima de alguns pilares na praça principal da cidade. Agora, o que nos surpreendeu a muitos da expedição é que quando nós chegamos no hotel que estava reservado para a gente, o hotel tinha um apelo, era muito conhecido na região por uma característica principal, sabe qual era? Ele tinha estacionamento para aviões. Olha a foto. Essa eu nunca tinha visto, Fela. Não sei se você já tinha visto uma dessa. Agora, o que a gente não sabia naquele ponto
é que Canarana ia acabar se transformando na nossa principal base de operações em função das coisas que iam começar a acontecer a partir dali. Pois é, Fel, foi dali para frente que os problemas começaram a acontecer. Nós ficamos sabendo, logo na chegada, que todas as autorizações que nós tínhamos conseguido anteriormente, claro, para entrar na região da reserva do Xingu, estavam sendo contestadas por algumas tribos e por alguns dirigentes da FUNAI em Brasília. Por causa disso, nós tivemos um atraso de 2 dias, até que o René e o James renegociassem a coisa toda com a FUNAI, com os índios, com a tribo A, com a tribo B, e contornassem vários problemas que estavam acontecendo, problemas esses que só depois a gente ia saber que já faziam parte de uma disputa na região por 2 fundações, uma se chamava Fundação Quarup e a outra se chamava Fundação Mavutsini. Ou seja, sem querer e sem saber, na verdade, a gente estava já entrando no meio de uma briga por poder ali na região. Nada bom. E quando eu falo que alguns problemas foram contornados, o que eu quero dizer explicitamente com isso é que no meio dessas novas renegociações, a expedição já teve que concordar com uma pequena extorsão para viabilizar novamente a autorização da nossa entrada na região. Vai vendo. Mas aqui, Fel, eu vou dar uma parada, porque o vídeo ficou muito longo. Então, esse é o encerramento do primeiro capítulo. No segundo capítulo, você vai saber como é que se desenrolou e como é que terminou essa história. Não se esquece, como eu falei, ainda essa semana vai ser liberado o segundo capítulo da aventura. Abraço.